Alguma vez na vida já te disseram que você precisa fazer de tudo para evitar o fracasso? Assiste a esse vídeo até o final que você vai ver por que isso não é verdade. No mundo de hoje, as pessoas têm um senso de honestidade meio distorcido. E eu digo isso porque várias vezes as pessoas já chegaram para mim e disseram: olha, esse caminho aqui não é o caminho correto, mas vai por aqui, todo mundo está indo. Se você não vier por esse caminho errado aqui, as coisas não vão dar certo na sua vida. E essa é a ideia que existe no imaginário coletivo brasileiro. O de que para a pessoa crescer na vida é necessário ser desonesto, o de que para ter as coisas é necessário ser desonesto, e isso não é verdade. Ou pelo menos, se você chegar lá, aonde você quer chegar, sendo desonesto, você não vai aproveitar em nada ter chegado a esse lugar. Quando nós chegamos em um determinado lugar vendendo quem nós somos, nós acabamos não desfrutando daquilo, não tendo prazer algum naquilo, porque não existe prazer na maldade, não existe alegria verdadeira na maldade. Mais uma vez, eu estou aqui com o meu caderninho, vamos ao nosso vídeo de hoje. Bom, o primeiro ponto que eu gostaria de comentar contigo é uma coisa que eu notei por volta dos meus 15, 16 anos. Tem um vídeo aqui que eu conto como eu me converti e como as Crônicas de Nárnia me ajudou nesse caminho. Se você quiser assistir a esse vídeo, vai lá, depois volta aqui para terminar esse. Mas eu não acreditava em Deus e depois de ler as Crônicas de Nárnia, aos poucos, eu comecei a notar o amor que Deus tinha por mim, quão profundo era esse amor. E com isso, eu comecei a notar que eu precisava mudar algumas coisas na minha vida. Haviam mandamentos que eram estipulados por Deus, mostrados por Ele, e eu não estava seguindo esses mandamentos. E precisava começar a seguir. E uma coisa que eu digo aqui nesse vídeo é o seguinte: seguir os mandamentos para mim não é um peso, não é uma coisa chata, uma coisa que eu faço e ai meu Deus, se fosse diferente. Não. Eu encontrei no meu coração uma coisa que é assim: eu não seguia os mandamentos, agora eu sigo e eu noto a minha vida é melhor seguindo. A minha vida é mais feliz seguindo. A minha vida tem mais sentido seguindo. E é nesse sentido que eu falo a respeito dos mandamentos, a respeito de um senso moral aqui. Porque hoje em dia se tem a ideia de que ir à igreja ou seguir os mandamentos é algo chato, é algo que foi deixado para nós como uma cobrança. E na verdade não é assim. Existe no nosso coração uma lei, existe no nosso coração um jeito correto de viver. E quando nós começamos a viver do jeito errado, o nosso próprio coração acusa que tem algo de errado. O nosso próprio coração diz: olha, não está legal a coisa aqui. E mesmo assim a gente fica tentando empurrar com a barriga e viver de qualquer jeito. Então, para você que está assistindo a esse vídeo, tenha as leis de Deus como algo importante para você. Mais importante do que tudo que pode existir nesse mundo. Por quê? Porque é possível ganhar dinheiro de jeito honesto. É possível fazer as coisas de um jeito correto. Mas você precisa colocar em você e pedir a Deus essa graça também de não trocar a verdade, não trocar o que é bom por qualquer coisa. Isso é algo que faz mais sentido diante da nossa morte. Eu também tenho outro vídeo falando a respeito disso, mas você tem que pensar que você vai morrer. Essa é a única coisa que nós sabemos certamente. Então você vai morrer, isso é uma certeza. Para todo ser humano que vive, o fato de que você vai morrer é uma certeza. E você precisa viver tendo em vista isso. Por quê? Porque senão, provavelmente na hora da morte você vai se arrepender do que você fez. Se você construiu uma vida muito boa aqui, mas em troca dessa vida muito boa, você vendeu a sua honestidade, você vendeu a sua dignidade, você vai se arrepender disso. E aqui eu não estou falando só do ponto de vista religioso, mas também do ponto de vista psicológico. Um dos meus assuntos favoritos é a morte. Por quê? Porque a maior parte dos livros que falam disso são livros profundos e livros que mostram uma visão da vida que você nunca teve. Então você nunca morreu.
Mas, quando eu vou ler livros assim como A Morte de Ivan Ilitch e tantos outros livros, até mesmo livros de psicólogos que estavam ali com as pessoas perto da hora da morte, existe um relato assim que é unânime dos psicólogos e dos livros dizerem que as pessoas quando chegam ali se arrependem de não ter vivido como deveriam. Então, na minha vida eu tenho essa meta, eu quero viver como eu acho que eu devo viver. Então, eu vou buscar o melhor modo de viver. E eu gostaria de te convidar a fazer a mesma coisa. Então, olhe para a sua vida, tenha como centro essa lei de Deus, esse senso moral de saber que se você precisar roubar, fraudar um documento para ganhar um dinheiro, você não vai fazer isso. Se você precisar ferir qualquer um dos 10 mandamentos, você não vai fazer simplesmente porque não. Então, vai surgir outro jeito, vai surgir outra forma de fazer, mas não faça da forma ilícita, não faça da forma ruim. Porque, inclusive, isso daqui é interessante. As pessoas fazem geralmente as coisas ou deixam de fazer porque é crime ou porque não é crime. E elas vivem sendo como que assustadas e perseguidas pelo Estado. Só que você não deve fazer as coisas corretas porque o Estado quer que você faça. Não somente por isso, mas você deve fazer porque você enxerga. Então, eu não vou roubar porque eu enxergo que roubar é ruim. Eu não vou matar porque eu enxergo que matar é ruim. Tem que ser assim. Porque se não for, você vive uma coisa sempre dependente dos outros. E no momento que ninguém está te olhando, na primeira oportunidade, você vai ali e surrupia um dinheirinho. Então, tem que tomar cuidado com isso. E como eu falo sempre para pais, educadores e o público no geral, eu te convido a fazer o mesmo com o seu filho. Então, coloque no centro da vida do seu filho o senso moral, a honestidade dele. Olha, meu filho, se for necessário, você tira 0 na prova, mas não pesca. Olha, se você precisar de um dinheiro e você tiver que roubar de alguém, fique sem. Então, ensinar essa honestidade mesmo, até diante das adversidades. Esse é o primeiro ponto. E o segundo é que a gente não deve fazer aquilo que é ilícito para evitar o fracasso. Muitas pessoas jogam a vida, assim, de qualquer jeito, usam a vida de qualquer jeito, no sentido de que eu não quero viver bem, mas eu quero ter o máximo de prazer. Eu quero fazer aquilo que é ilícito somente para ter o prazer, somente para ter o dinheiro ou qualquer coisa que seja. E quando nós fazemos aquilo que é ilícito para evitar o fracasso, aos poucos a nossa vida vai se deteriorando. Então, esse é o convite do vídeo, o convite principal. Não faça o que é ilícito para evitar o fracasso. Você é inteligente o suficiente, assim como eu também. Nós conseguimos pensar em boas saídas para os nossos problemas. Nós conseguimos pensar em como fazer as coisas do melhor modo possível. Mas essa mentalidade de que é correto e bom ir pelo lado ilícito é o que está acabando conosco. Pensa assim, uma das coisas que eu mais observo é isso. O brasileiro é uma das pessoas mais criativas que eu já vi. No geral, todos os brasileiros com quem eu me comunico, com quem eu converso, são pessoas altamente criativas. Você está ali com a pessoa e de repente a pessoa consegue fazer uma piada. Você está ali com a pessoa até em um momento difícil e de repente a pessoa dá um sorriso, inventa uma brincadeira, inventa uma coisa. E essa coisa de bom que Deus colocou no povo brasileiro tem sido realmente perdida. São talentos perdidos porque a esperteza, a inteligência só serve para enganar os outros. A esperteza, a inteligência não faz algo de bom. Nós poderíamos perfeitamente ter um país de gente muito boa, com muitas coisas boas produzidas, muitas obras boas produzidas, e nós não temos por quê. Porque geralmente as pessoas que têm a capacidade para fazer isso estão recorrendo ao caminho mais fácil. Só para fechar esse vídeo, um dia desses eu vim em um Uber conversando
E o Uber estava comentando comigo que ele também é socorrista. E um dia desses ele estava trabalhando e de repente virou um caminhão de cerveja. E quando esse caminhão virou, ele me conta que estava ali tentando salvar a pessoa, precisando de alguém que o ajudasse, e ele gritava para as pessoas que estavam saqueando a cerveja que ele precisava de ajuda. E as pessoas simplesmente continuaram saqueando sem ajudar. Até que pessoas mais distantes assim de um povoado viram aquilo que estava acontecendo e vieram ajudar. Então notem, nós estamos aos poucos perdendo a nossa humanidade para coisas baixas, para coisas fúteis. A vida humana tem se tornado distante a nós, a vida humana tem se tornado inútil para nós porque nós queremos o nosso prazer imediato e queremos esse prazer a todo custo. Então fica aqui a reflexão. Quem você tem se tornado para ser quem você quer ser? Que tipo de pessoa você está se tornando nesse caminho que você segue? E aí, se esse caminho que você está tomando não é um bom caminho, se você está se tornando uma pessoa não tão boa quanto você gostaria, busque mudar isso e, para te ajudar nisso, eu estou aqui com o propósito de fazer todos os dias um vídeo novo. Esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Deixe o seu like, o seu comentário aqui e até a próxima.